Aê! Oiê! Tudo bom? Bem-vinda! Tudo jóia? E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, Ron. Ah, que bacana, que bacana. Pessoal já chegando aí, começando a participar. Bom, primeiro de tudo, mais uma vez, né, agradecer você pela presença, por disponibilizar um pouco do seu tempo, especialmente a sua história, que eu tenho certeza que é muito rica, a gente vai poder aprender bastante hoje aqui. Olha lá, o Augusto está chegando, legal. E aí, você sabe, né, aqui no nosso espaço, onde a Thalita e eu idealizamos treinamento raiz, a ideia é que a gente possa trazer para a comunidade de quem atua, né, com treinamento e desenvolvimento, informação de campo, do campo de batalha, né, como a gente diz, assim, de pessoas que estão fazendo, que estão executando. Obviamente, a gente busca sempre as teorias, busca os aprendizados, mas a gente gosta muito de falar com as pessoas que estão fazendo, e por isso é uma honra para a gente ter você aqui, né, alguém que eu tenho certeza que está fazendo um trabalho fantástico aí. E, Jô, antes de começar com a sua história, antes de começar sobre você, eu queria fazer uma pergunta que veio à mente e talvez possa ser a pergunta de muitas pessoas, né? A gente está falando do McDonald's, né? O mundo inteiro conhece. Só que eu imagino que tenham coisas por detrás que só quem está no bastidor que conhece, né? Que só quem está vivendo ali no dia a dia, trabalhando, que conhece. Conta um pouquinho para a gente, né? Do que a gente está falando, quando nós consumidores olhamos e vemos lá ó, os hambúrgueres, as propagandas, a gente se delicia com os produtos, mas o que acontece por detrás? Conta um pouquinho pra gente, como que é o Mac por dentro? Boa, Ronja. Bom, vamos lá. Antes de falar do MEC, eu quero super agradecer o convite seu, da Thalita. É uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Quero agradecer aos colegas que estão aqui, já entrando na live com a gente. Iris, querida, Elisângela, a minha filha está aqui também, não podia deixar de prestigiar a mãe, né? E somos internacionais, temos amigos aí de outros países, Soledad Veiga, lá da Argentina, também privilegiando. Obrigada a todos que estão com a gente. Bom, vamos falar um pouquinho do Mac, né? O Mac é, na verdade, bastante reconhecido por todos pela qualidade dos hambúrgueres e por estar presente no mundo todo. Uma curiosidade que talvez parte do grupo que esteja com a gente hoje não tenha em mente é que o McDonald's aqui no Brasil e na América Latina, ele é administrado pela Master Franquia Arcos Dourados, né? Então, hoje eu represento a Arcos Dourados, que é a Master Franquia do McDonald's no mundo. A gente tem a administração e o direito de administrar a marca McDonald's em 20 países da América Latina e do Caribe, presente em 4 idiomas, vamos falar maiormente Brasil, né? O português, pela diversidade que a gente tem aqui continental também é o maior mercado da Arcos Dourados. A gente tem o espanhol, tem o inglês, francês, papiamento por algumas ilhas ali do Caribe também. O McDonald's na Arcos Dourados, a gente tem mais de 2.200 restaurantes, é um número gigante, né? Com quase Gigante. 90 mil funcionários, Ronde. É 90 mil muita funcionários. gente. E a América Latina inteira e vocês cuidando a partir aqui do Brasil. Imagino que vocês devam ter, né, as extensões de vocês aí pela América Latina fora, mas o headquarters, digamos assim, fica no Brasil. A universidade fica no Brasil, mas o headquarter da Arcos Dourados hoje tem sede na Argentina. É uma empresa argentina, a gente é uma empresa de capital aberto. Recentemente a gente publicou o nosso relatório de impacto sócio e ambiental, né? Então quem tiver curiosidade e quiser conhecer mais da organização, no site da Arcos Dourados está ali presente. Acho que a responsabilidade de estar aqui hoje falando de educação corporativa vem muito em função do número de pessoas que a gente impacta, né? A gente é reconhecido como um dos maiores geradores de mão de obra para o primeiro emprego, formador de mão de obra, oportunidade para o jovem, quase 90 mil funcionários com a gente, que tem como missão servir aí comida de qualidade, gerando momentos deliciosos e acessíveis para os nossos clientes, e diariamente passa mais de 4 milhões de clientes pelos nossos pontos de venda. Olha que número! Uau! Não, são números assim, né, estratosféricos. E eu costumo dizer que quando a gente trabalha com educação,
a gente nunca impacta só a pessoa com quem a gente se relaciona ali diretamente, né? Porque essa pessoa, ela é capaz de impactar quem está à volta dela também com aquilo que ela aprende. Então, quando você fala que vocês têm aí um impacto de 90 mil pessoas, a gente pode extrapolar para muito mais do que isso, porque essas 90 mil pessoas, e ainda mais como você falou, se tem essa questão do primeiro emprego, o impacto que vocês geram nessas pessoas vai fazer com que essas pessoas gerem impacto ao redor delas, na comunidade. Então a coisa fica ainda maior, fica mais abrangente e mais linda, né? Porque, de fato, minha mãe é educadora, minha esposa foi educadora há muito tempo, eu vim de família de educadores, e eu sempre acreditei na educação como a resposta, né, para a nossa sociedade ser uma sociedade cada vez melhor. E aí, essa educação ela acontece não somente na escola, mas também nas organizações. As organizações elas têm um papel muito forte em educar as pessoas também, né, como cidadãos, como indivíduos, né, continuar cultivando esse interesse por aprendizado. E saber que vocês fazem isso, né, com quem está normalmente no primeiro emprego, começo de carreira, e o impacto que isso gera é realmente formidável, né? Muito legal, muito legal. E você conta agora da história da sua vida com T&D. Eu imagino que deva ter muita história por detrás. Hoje você está como reitora, né, da Universidade do Hambúrguer. Primeiro que é uma universidade super premiada. Toda vez que a gente vai olhar prêmios e informações sobre T&D, a Universidade do Hambúrguer está lá de alguma forma ou de outra. Então, né, primeiro, parabéns por essa posição. E conta um pouquinho como é que foi a Josi lá do comecinho de carreira até chegar hoje como reitora da Universidade do Hambúrguer. Ai, obrigada, de verdade, Ronde. Vou te contar um pouquinho que a minha carreira foi meio despretensiosa. Eu estou no McDonald's esse ano, completo 19 anos de McDonald's, então eu sou cria aqui da organização com muito ketchup na veia. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro Uau, emprego. Olha aí, welcome to talk. Exato. E vou te contar um pouquinho como foi isso, né? Eu tinha o sonho de ser executiva bancária, me imaginava ali andando de terninho, toda pomposa, né? O auge, trabalhando das 9 às 4. E quando eu fiz 16, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu fui ali no Poupa Tempo da Sé, que era naquela época era onde a gente fazia a maior parte da documentação de quem é paulistano. Fui com a minha mãe e com a intenção de tirar a carteira de trabalho para fazer, vou pegar o primeiro registro porque eu vou para o banco, vou trabalhar no banco. Passei por 2 lojas do McDonald's, olhei assim e falei, poxa, será que eles me contratam? Vou assinar a carteira 3 meses, né? Já saio, vou trabalhar no banco. Foi assim que começou a minha jornada, passei, o gerente estava contratando, tive a sorte de entrar, gostei, fiz amigos, tive contato com líderes especiais, assim, incríveis. Estou aqui com uma delas, a Iris Barbosa, que é minha referência de liderança, de mulher, de treinadora, de desenvolvedora. E fui me inspirando nos meus gerentes, nas pessoas que eu ia vendo, que dentro do McDonald's, muitas pessoas acabam seguindo carreira, e comigo não foi diferente. As portas foram se abrindo, desenvolvi minha função ali em operações, como atendente, treinadora, fui gerente de plantão e tive a possibilidade de ser coordenadora de marketing. Fui responsável por trade marketing, então outro segmento do negócio, até que eu tive a possibilidade de receber uma chamada da minha gestora e falar, olha, a Universidade Corporativa tem uma vaga que é a sua cara, você não quer participar? Então eu olhei assim, eu era jovenzinha, né, isso faz 10 anos, e nunca tinha participado de um assessment. Falei, quero aprender o que é isso. Cara, vou te contar. Cheguei ali tremendo na base, uma entrevista, tinha que apresentar um projeto, Iris está aqui, pode lembrar, pode comentar. Dentro, né? Você já estava na organização, as pessoas já te conheciam, e ainda assim, né, passar por esse processo, imagino. E aí tinha que apresentar um projeto, Roger. O que você inovaria na abordagem da universidade corporativa? Estava começando o boom dos TEDs, né? Eu falei, vi ali uma reportagem de TED, falei, vou dar a sugestão de ter como um TED, um ADTED, que os líderes façam alguns comentários. E tive que apresentar para a diretora corporativa de Learning da América Latina, né? Tinha reitora na ocasião, uma venezuelana que não falava uma palavra de português. Eu não falava uma palavra de espanhol. E eu tinha, na época, também a minha Cris Lousada,
que participou do processo também. Hoje ela é Head de Learning na rede de hotéis Accor, aqui para América Latina também. E eu tive a felicidade de entrar faz 10 anos. Entrei como coordenadora acadêmica, fui gerente, tive a oportunidade de me desenvolver em algumas áreas, encontrei líderes incríveis. O Héctor Orozco também é um colombiano que me desafiou bastante. Igor Ferreira, não sei se o Igor está aqui hoje, mas o Igor hoje é Head de Learning na Nubank. E foram acreditando no meu potencial ali, trabalhando um pouquinho, me desafiando. E quando foi em 2018 que o Igor saiu da empresa, eu falei, bom, a vaga está aberta, quero ver se eu consigo. Liguei para o meu gestor na época, né? Porque para participar de uma vaga interna também, um processo de promoção interna, tem que ter o ok do gestor. Falei, olha, estou querendo me candidatar, o que você acha? Tive um banho de água fria, porque naquele momento ele virou assim e falou, olha, Josiane, eu vou te falar, você tem boas relações na organização, né? Você é bem consolidada, é referência em planejamento, em execução, mas eu acho que falta um pouquinho ainda, você trabalhar a parte estratégica, ganhar um pouco mais de reconhecimento da própria liderança. E tinha um atributo também que na ocasião pesou bastante, que era a questão do inglês. Eu precisava reportar matricial para a organização lá nos Estados Unidos e eu não tinha fluência do inglês. Além do que eu também era recém-promovida a gerente, isso em 2018. E levar aquele feedback naquele momento, eu falei, poxa, foi difícil. Mas eu vi a oportunidade de pôr em prática, Ronde, aquilo que a gente fala todos os dias para as nossas pessoas em educação corporativa, em T&D, né? Seja protagonista da sua carreira, receba os feedbacks como uma oportunidade para fazer o seu desenvolvimento, se é honesto, significativo, faz um plano de desenvolvimento individual, trabalha nele. E assim eu fiz, e pela minha felicidade, agora em janeiro consegui a promoção e estou aqui nesse desafio. Demais. Só uma curiosidade aqui, sobre o inglês, o que você fez? Olha, o inglês, eu não vou falar para você que eu sou fluente, tá? Mas eu arranho bem. Você veio para uma cidade muito legal, não veio, não? Muito, e você vai contar mais sobre isso, né? Porque a gente pode trocar figurinha. Fez parte do meu processo, eu comecei a fazer cursos intensivos aqui no Brasil, né? Então, fiz cursos de férias, que era avance um semestre em um mês, todos os dias estudando inglês. Não é fácil, dona de casa, mãe, profissional, esposa, mas a gente precisa se desafiar. E fui fazer, tinha um plano ali de fazer um intercâmbio, porque eu queria ter essa experiência cultural. Tinha na minha cabeça um bloqueio do tipo, eu não coloco em prática, então eu não vou conseguir aprender, eu vou para fora e vou estudar. E passei 3 semanas em imersão em Toronto, janeiro do ano passado, bem pertinho de você aí. Estive lá esse final de semana. Delícia, adorei muito a experiência. Legal. Não vejo a hora da pandemia passar para fazer isso também. E acho que todo mundo que tiver a oportunidade deveria fazer, porque de fato o choque cultural, a imersão faz com que você destrave alguns bloqueios internos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Você falou uma palavra que me chama muita atenção, que é se desafiar, né? E eu acho que isso faz parte do aprendizado, porque quando a gente se coloca no papel de aprendiz, você se coloca no papel de alguém que não sabe algo e que precisa descobrir, que precisa navegar naquilo. E é um desafio. Às vezes é um desafio de vaidade, de ego, de tempo, de uma série de situações para você realmente dar aquele passo. Então, eu acho que isso está no nosso DNA, né? Que quem atua com educação, a Thalita e eu, né? A gente costuma dizer, a gente é muito inconformado com as coisas, porque a gente está sempre querendo buscar entender um pouco mais, um pouco diferente, ou uma outra perspectiva. E aí, sobre isso, né, a gente, nesse último ano, você comentou, né, que assim que acabar a pandemia, liberar, você vai querer viajar. Obviamente, a pandemia está longe de ser algo positivo, mas o fato é que ela nos incomodou e nos desafiou em alguns aspectos. E aí, o motivo da nossa live aqui é justamente um desafio que eu imagino que deva ter sido algo tão grandioso quanto os números que vocês trabalham, né, que é o desafio do digital. A Universidade de Edimburgo, como a gente já falou aqui, né, mundialmente reconhecida em qualidade, em competência para fazer o que tem que ser feito. Eu não imagino que vocês tenham, como que eu posso dizer, negligenciado essa parte. Eu tenho certeza que vocês fizeram bem. Por isso que vocês estão aqui.
né? Por isso que a Thalita, eu tive o maior prazer em convidar você, porque às vezes a gente fala com pessoas que precisaram trabalhar online para equipes de 100, de 200, de 1.000 funcionários, a gente já vê os desafios. 90 mil, impensável, impensável. E ainda mais no mercado, né? Que assim, né, dependendo do tipo de treinamento, tem que ter a mão na massa, né? A mão no hambúrguer. E conta um pouquinho, como é que foi para vocês assim quando começou essa questão de pandemia? Eu imagino que deve ter sido uma ruptura, né? Totalmente, assim, foram muitos desafios, Ronda, de verdade. Vou elencar alguns aqui para você. Antes da pandemia, o nosso currículo ele era essencialmente presencial, tá? A gente tinha um enorme paradigma em relação à abordagem virtual. As nossas pessoas não acreditavam nesse formato, né? E a pandemia chegou, a gente foi obrigado a se reinventar, a questão da incerteza retomada da normalidade, somada à necessidade urgente de desenvolvimento, treinamentos específicos para garantir a operação segura, né? Para as nossas pessoas, para os nossos clientes, enfim. A gente fez uma força-tarefa, por um lado, o desenvolvimento de novos conteúdos já vindo no formato digital, por exemplo, tudo que veio, uma campanha que nós chamamos MEC Protegidos. Com a pandemia, as restrições, o uso de equipamento de proteção individual, a gente precisou avançar de uma maneira urgente em como treinar, informar as nossas pessoas a respeito do uso correto da máscara, por exemplo, dos EPIs adequados, a importância de manter o distanciamento, a sinalização do restaurante. Além disso, a gente teve a questão do relacionamento com o cliente, né? A gente tem uma cultura de serviço, a gente chama cool de legal, de nice em inglês mesmo. Como é que a gente mantém essa aproximação com o cliente quando a gente está com o rosto praticamente coberto? Como reinventar o contato sem contato. A gente começou já a vir nessa necessidade com vídeos curtinhos, né, pílulas bem pontuais para as nossas pessoas. Fizemos sessões específicas para informação de conteúdos críticos massivamente em webinários, muito rapidamente também. As pessoas aceitaram de maneira bastante positiva. Então, por um lado, os novos desenvolvimentos. Depois a gente teve o desafio propriamente de adaptar o nosso currículo, como eu te falei, que antes era do presencial para o digital. E uma terceira situação, que para a gente foi muito crítica, é o desafio de capacitar os nossos facilitadores. A gente tem os multiplicadores internos, né? O professor do curso. A gente tem uma abordagem que é um profissional part-time, ele não é exclusivo professor, então ele não tem todas as habilidades ali de facilitação, de andragogia, de metodologias requeridas. Uma vez que ele tem essas habilidades já desenvolvidas no ambiente face-to-face, o presencial, aquele facilitador que ele era espetacular no presencial, não necessariamente performa bem ou consegue entregar o conteúdo no formato virtual de maneira adequada e com qualidade para as nossas pessoas, né? Então, nesses 3 desafios, na primeira saída já te falei que a gente foi bastante ágil, depois eu entro no detalhe do currículo, mas nos facilitadores em específico, a gente desenvolveu um conteúdo muito rico sobre técnicas de facilitação no ambiente virtual. Capacitamos mais de 300 profissionais com uma maneira muito rápida. A gente fez um Train the Trainers com eles, onde eles tiveram, o Train the Trainers, né, o treinamento de treinadores, onde eles tiveram um ambiente seguro para poder colocar em prática essas novas habilidades, receber feedback do grupo no momento. E com isso a gente conseguiu certificar os nossos facilitadores. Então, alguns dos 3 maiores desafios em que a gente veio aprendendo enquanto fazia. A gente brinca, né? Trocar o pneu do carro enquanto o carro está andando. Não, exatamente. E aí, uma das coisas que a gente vê bastante dentro do mercado é a questão do piloto, né? Então, às vezes, quando a organização tem tempo ou tem um pouco mais de mobilidade, ela consegue fazer um piloto. Vamos fazer um teste aqui, vamos treinar essas pessoas e a gente vê como é que funciona. E depois a gente expande para a organização como um todo. Você falou de 3, né, situações aí.
bem distintas, porque cada um tinha um momento muito específico para acontecer. Né? Como você falou da questão da segurança, imagina, para as lojas continuarem ativas, e aí o desafio de cada país com uma legislação ou com um tipo de abordagem com relação ao Covid, e vocês têm que pensar em tudo isso. Deu para fazer dessa maneira, assim, você testar alguma coisa e depois seguir em frente, ou foi testando, acertando, testando, acertando, testando, acertando e, né, para a grande massa? Eu acho que a gente tem uma vantagem gigante de ser uma empresa multinacional, justamente de obter as melhores práticas de maneira muito rápida. Então, a gente conseguiu esse benchmark internamente de uma maneira muito ágil. Cada mercado tinha os seus comitês, tem até hoje, né, os seus comitês críticos da pandemia, onde várias disciplinas, né, a gente envolvia a segurança do trabalho, a área de legal, a área de treinamento, né? Então, a gente tem a universidade corporativa, mas a gente também tem uma área de treinamento que é responsável pela parte técnica operacional mais imediata no restaurante, que respondeu muito rápido a isso. E a gente teve que aprender a ser ágil. A gente incorporou o conceito de agilidade no sentido de fazer os betas, né, as versões pilotos, identificar a oportunidade e já aplicar as melhorias e continuando nesse modelo de evolução, né? Aplica, avalia, muda, avalia e vai trocando a prática em cada um dos mercados. Então, acho que foi um benefício muito dessa questão da marca ser plural, no sentido de diversidade geográfica legal, porque a gente conseguiu ter essa troca muito rica internamente também. Tanto que a gente abriu para a comunidade, eu não sei, uma curiosidade legal, é que a gente fez pela primeira vez, a gente abriu para os microempreendedores do Brasil uma formação em segurança alimentar, mostrando quais são os nossos procedimentos, né, de segurança alimentar, para que eles também pudessem aprender com as questões de higiene e de segurança e conseguissem também manter os seus negócios. Que demais, cara, que demais. Isso é de novo, assim, meu olho brilha por saber que a educação corporativa ela também está tendo esse papel na sociedade. Como eu falei no começo, né? Quando a gente treina, quando a gente capacita uma pessoa, leva um conhecimento para alguém, essa pessoa ela multiplica naturalmente ao redor dela. Então, que coisa legal. E aí, José, uma coisa que você me falou que assim, me deu uma curiosidade. Você comentou que um dos desafios era justamente sobre as questões relacionadas ao Covid, era um conteúdo novo que ele já nasceu digital, né? Então, eu imagino que, né, com todo o trabalho, vocês fizeram algo para nascer digital. E agora, o desafio de transformar algo que era essencialmente presencial para o digital. Porque assim, a gente, né, no presencial, é aquela coisa, vamos colocar todo mundo numa sala, 8 horas, ter o coffee break. Enfim, a gente consegue ter uma série de... ter um tempo maior e tem ferramentas para interagir ou para manter as pessoas ali engajadas por um longo período, mas o digital é totalmente diferente, né? A Thalita comentou uma vez comigo, e eu não lembro de onde que ela falou que ouviu isso, mas aquela história do filmar um teatro não é cinema. Sem dúvida. Então eu imagino, né, o quebra-cabeça de vocês para transformar algo que vocês tinham tempo, tinham como colocar a mão na massa, experimental para digital. Do que a gente está falando? É algo assim, de um dia para algumas horas? Do que foi esse tamanho da adaptação de vocês? Boa pergunta. Eu acho que para a gente também foi um desafio bastante considerável. Não foi uma tarefa nada fácil, viu, Ronde? Quem é da área de treinamento sabe o apego que a gente tem ao conteúdo, né? E também sabe do desafio que as dinâmicas pensadas para uma situação presencial, uma jornada de 40 horas, por exemplo, de treinamento, não pode ser transferido o mesmo conteúdo na íntegra para o ambiente virtual. Não funciona trazer o mesmo conteúdo e falar para o cara, olha, fica 8 horas na frente de um computador, tá? Que você vai aprender, vai sair daqui cheio de conhecimento. Não. Então, os nossos cursos, essencialmente, eles tinham entre 24 horas e 40 horas no treinamento presencial. E a gente teve que, olha para cá, para dentro de casa, vamos fazer uma boa análise.
Mas como abrir mão do conteúdo, né? A gente é tão apegado ao conteúdo, porque se tá no treinamento é importante. Como é que eu vou tirar isso do treinamento? Foi complicado fazer esse filtro de falar, olha, o que é essencial pra gente, né? Repensar a metodologia, porque uma dinâmica que a gente usa numa sala presencial não vai funcionar no ambiente virtual. A gente precisa ser consciente de trazer diferentes metodologias, garantir a aprendizagem ativa do aluno, não é para ser expositivo, o aluno tem que estar no centro do processo, né? Somente assim ele vai adquirir habilidade lá na frente. Como a gente, como líder de treinamento, consegue separar o conteúdo em atividades de preparação, com isso a gente considera a parte offline da pessoa, que requer a eutagogia, o protagonismo, dele ir lá e estudar sozinho, transformar alguns conteúdos em pequenos vídeos, né, que funciona na hora de transmitir o conceito, ou cursos e learning, leitura, e definir para aquele momento síncrono com o mediador, com o facilitador e com o grupo, aquilo que requer uma maior profundidade, né? Como é que a gente consegue usar este momento para os debates ricos, né, das diferenças de opiniões, para permitir o aluno refletir, pensar, testar ali numa dinâmica se aquela resposta ia mais assertiva, testar os cenários, antes de voltar e aplicar na sua operação. Então, a gente precisou incorporar esse conceito. Como eu falei também anterior, né? A gente pilotou uma turma, reuniu os envolvidos, fez um processamento, o que funciona, o que precisa ser melhorado, vamos aplicar essa melhoria. E graças a essa adaptação, no ano passado a gente conseguiu manter o desenvolvimento da nossa equipe ativo de uma maneira relevante, e com bons feedbacks. E aí, de novo, né? Nós somos apaixonados por educação. E aí, é engraçado que a gente vai falando as coisas aqui, eu vou lembrando dos papos de bastidores, né? A gente fala, nossa, a gente tem... Eu sempre falo isso com a Thalita, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar muito apaixonado pelo aquilo que a gente faz, porque não significa que é aquilo que o outro precisa. Então, quando a gente pensa num treinamento, pensa num formato, não tem como. Por mais que a gente fale, vamos ser orientados para quem vai receber, mas tem um pouco daquilo que a gente gosta de fazer ali, né? Eu tive num bate-papo como esse com o Léo, da Leroy Merlin, ele falou, tem a vaidade do instrutor, tem a vaidade de quem, né, promove aquilo ali para poder entregar, não tem como dissociar. A gente precisa ser maduro o suficiente para saber navegar nesse mundo, né? E aí você falou algo aí de 40 horas. Então, eu fico imaginando a dor de vocês ali para poder cortar, até saber que ia dar resultado. Depois que você vê dando resultado, acho que o coração dá uma confortada, uma acalmada. Mas até lá, eu imagino você fala, nossa, mas aquilo, será que vai ser bem aquilo que vai atrapalhar, né? Vocês tiveram, assim, alguma... sei lá, um processo, alguma ideia de, não, né, vamos fazer isso aqui, ou vamos tirar aquilo? Você podia compartilhar um pouquinho com a gente? Vamos assim, para a gente falar um pouco de comparação, né? Então, eu falei 40 horas, um curso de 40 horas foi transformado num momento de 12 horas síncronas. E a gente conseguiu colocar, umas 3 horas de preparação offline. Estou falando aí de 15 horas, de 40 horas para 15 horas. Eu precisei enxugar o conteúdo, como eu falei, mantendo aquilo que é essencial. Mas eu vou pegar um gancho do que você acabou de dizer. O apego do profissional sendo substituído pelo valor para quem está recebendo. Então, quando a gente olha para o valor, né, o conceito de agilidade, eu vou gerar valor para o meu cliente, o nosso cliente é o aprendiz, né? Então, a nossa equipe de universidade, de treinamento, também foi desafiada a sair da caixa, né? A gente pensou em como gerar mais valor para os nossos funcionários, também considerando ser inclusivo, como a gente consegue uma oferta mais democrática, como eu trago um conhecimento que seja relevante para a vida deste profissional, não só para a função que ele está ocupando. E aí a gente foi saindo da caixa e trazendo várias ideias
por exemplo, a gente tinha um portfólio chamado Agile Learning. O Agile Learning, ele é uma plataforma de cursos rápidos, de 30 minutos, com temas de liderança, de autodesenvolvimento, de transformação digital. E essa era uma oferta que a gente tinha desde 2018. Então, ela esteve ativa em 2018, em 2019. Quando eu olhei para 2020... Cara, vou te contar a nossa surpresa. A gente teve um boom de adesão nesse conteúdo que ele superou 3 vezes o número de pessoas em 2 anos de produto, somente em 1 ano. Uau! Foi gigante. E com isso a gente viu a necessidade da nossa equipe de se manter atualizada. As pessoas queriam conteúdo. E esse conteúdo, como eu falei, ele não é específico para a função. Ele traz outros conceitos, né, que vai levar para a vida. Mas estimular a curiosidade das nossas pessoas foi algo que saiu super positivo. A gente teve mais de 70 mil graduações, porque na regra, a gente conta da regra do 1/3, né? Nos momentos assíncronos. De toda a população que se inscreve, 1/3 nunca entra no curso, 1/3 começa e não termina, só 1/3 se certifica. A gente conseguiu mais de 55% dos certificados. Uau. Então, uma adesão de sucesso pra gente. Uma ação. Outra que a gente teve como equipe também foi as HU Sessions, que pra gente eram webinars, né, de 1 hora, onde a gente sempre trazia um profissional do mercado para discutir um tema interessante, mediado por alguém da organização, para conectar também com a rotina das nossas pessoas. No começo da pandemia, a gente acelerou, né? A gente tentou trazer mais oferta, o que antes a gente fazia a cada 3 meses, a gente começou a fazer a cada 15 dias. E a equipe tinha a preocupação de selecionar o tema, buscar os facilitadores. Deu tão certo que hoje a gente não dá conta de realizar todas as demandas, porque a gente recebe demanda de várias áreas falando, olha, eu quero usar o espaço da HU Sessions para ensinar a nossa população nesse conceito. Então, foi organicamente funcionando e são coisas que servem de orgulho para a nossa equipe de aprendizagem. E é engraçado, né, porque no comecinho da live aqui você falou sobre... né, o ambiente que cercava vocês com relação ao olhar do presencial para o digital. Que vocês eram meio reticentes, que a maioria era aqui. De repente surge um desafio que você não tem como negar, não tem como falar, não, depois eu vejo, você tem que resolver, que foi a questão da pandemia. E aí vocês colocam algumas coisas para funcionar e descobrem que as pessoas estão tendo mais adesão, estão sendo mais desafiadas, estão consumindo mais coisas, né? Olha só que... né? Aí às vezes eu fico pensando, será que algum dia a gente vai voltar atrás, vai falar assim, não, vamos voltar. Tudo bem, ter um cafezinho ali com a galera, bater aquele papo. A gente precisa, nós seres humanos, precisamos do contato, né, uns com os outros. Mas eu creio que esses momentos vão ser, não vou dizer mais raros, mas vão ser muito melhor pensados. Aquilo que realmente tem que estar presente. Né, para poder acelerar e ganhar a escala com o online, porque, gente, hoje em dia é raro você encontrar alguém que fala que não teve nenhum relacionamento com online, né, para aprendizado. Então, por que não, né? A gente teve que aprender. Tivemos que aprender. Como eu falei, a minha mãe, ela, né, é professora do Estado, ela se aposentou no final do ano passado. Então, ela que usava o celular para falar com a gente e que está um chat ali no WhatsApp, teve que começar a aprender, né, perto de se aposentar, a ver como é que ia fazer aula online. Né? E fez, e conseguiu, e deu aula para os alunos, e tinha interação com os pais, enfim, funcionou. Obviamente, se ela tivesse aqui do meu lado, ela falou, funcionou, mas eu, né, quase morri lá tentando fazer as coisas. Mas no final do dia, né, as pessoas aprenderam esse novo contato, né? Entenderam que é possível aprender como a gente está fazendo aqui agora. Eu aqui no Canadá, você no Brasil, pessoas aí na Argentina, em vários lugares, a gente tendo um papo virtual e trazendo aprendizado, né? Eu só fico pensando realmente como é que vai ser a hora que nós tivermos opção. Hoje a gente, né, está com as opções bem restritas. Ou é online,
são raros os cenários que a gente pode estar no presencial. Mas e quando a gente tiver a opção, como será? Qual que é a opinião sua? Olha, difícil responder essa pergunta, viu? Eu não estou convencida ainda de qual seria a melhor abordagem. Acho que a gente tem um desafio de encontrar o equilíbrio. É inegável que a pandemia mostrou pra gente que o virtual funciona. E junto com o virtual veio uma série de benefícios. Mas também é inegável a necessidade de socializar. Então, dependendo do conteúdo, da abordagem, do que a gente precisa desenvolver, o presencial ele não substitui, né? Mesmo que a gente consiga minimizar a distância com o virtual, o presencial ele tem um approach diferente. Acho que a gente tem o desafio de encontrar o equilíbrio entre os dois. Porque, apesar de todos os benefícios que a gente encontrou com a virtualidade, também tem as dificuldades, né? A gente não é um mar de rosas, a gente vê a dificuldade das pessoas em conseguir lidar com uma tecnologia pela primeira vez. Eu mesma, com você hoje, eu nunca tinha participado de uma live, né? Vamos testar antes, eu quero ver como eu consigo conectar, se vai sair bem ou não. A gente vê isso no dia a dia. Eu tenho um jovem que vem de baixa renda, de lugares remotos, que nunca acessou um celular, não sabe, nunca entrou numa plataforma do Zoom para poder ter um webinar. Então, a nossa responsabilidade também em acolher essas pessoas, em olhar para o aprendiz, né? Lembra de colocar o aprendiz no centro e falar, poxa, qual é a realidade dessa pessoa? Como eu consigo ser empático com ela ao determinar qual vai ser a exigência de participação, a explicar, né, alinhar as expectativas antes, quais são os suportes que a gente vai oferecer para o desenvolvimento dessa pessoa e estar atento e saber que, apesar da virtualidade, a gente vai ter barreiras e que precisam ser consideradas e a gente precisa tratar algumas exceções também, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E aproveitando, né, para a gente falar de conectar com as pessoas, olha lá, estão pedindo para você dar uma socializada aí com o Augusto, dar um oi para o Augusto. Né? O Lucas, oi Lucas, que saudade, o Lucas foi nosso estagiário também, a Eli, da nossa equipe da Universidade Augusto, tudo bom, querido? Que bom que você está aqui com a gente, obrigada. Olha só, aproveitar até para mandar um oi pro meu pai está na live, olha que legal. Que tudo, adorei. Meu pai está na live lá com 71 anos conectado, aprendendo com a gente coisa nova, chique. E ele falou que estava na aula de inglês. Ele falou, filho, eu vou conseguir conectar, eu estou na aula de inglês aqui, vou acabar às 19, acho que vai dar tempo de conectar, olha que legal. A gente está sempre aprendendo. Uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante aí com a minha cabeça, né, de consultor e de quem também trabalha aplicando treinamentos, dando palestras, etc., é que muitas vezes, quando eu ia construir um conteúdo, né, presencial, a gente sempre tinha que garantir uma parte do tempo ali para equalizar ou nivelar o conhecimento da turma que está ali presencial sobre o tema. Né? Então, a gente gastava uma energia ali, um espaço de tempo para nivelar as pessoas, deixar todo mundo na mesma página, né, como se diz. Eu acho que esse tipo de tempo, por exemplo, hoje pode ser muito bem cumprido pelo digital. Então, né, como a gente fala dos pré-works, então você poder promover para as pessoas o acesso àquela informação antes do encontro presencial. Talvez aquela grade sua lá de 40 horas do passado vai existir no presencial quando puder novamente, mas com 15, porque as demais você consegue, né, nivelar, fazer algum tipo de mix para que as pessoas já cheguem mais prontas para o encontro presencial, não precisa ter aquele, né, aquecimento no começo. Então eu vejo várias formas. Um tempo atrás também eu estava conversando, foi um tempo atrás, assim, antes da pandemia, eu estava conversando com o Rogério, ele é um dos líderes lá do pessoal de treinamento da FCA, da Fiat Chrysler. Ah, meu amigo, a gente troca figurinha sempre. E na época, acho que era no final de 2018, ele já estava falando sobre um projeto do FCA Tubers, ou seja, de tentar promover para que as pessoas dele, né? nas lojas pudessem compartilhar o aprendizado deles, né, como se fossem youtubers, para que internamente eles pudessem trocar, fazer benchmark interno. E olha só, né, e ele falou também, ele falou, cara, aqui a gente faz o seguinte, a gente pega, né, para quem é da área de treinamento, a gente fala muito do chá, né, que é conhecimento, habilidades e atitudes. Ele falou, o que é conhecimento e habilidade, a gente entende que
dá de forma mais prática de você trabalhar no virtual. E o que é uma atitude, aí sim a gente precisa de dinâmicas mais profundas, etc. A gente traz as pessoas para o presencial. É escrito na pedra? Não é, mas é um guia para que a gente possa tomar a decisão do que vale a pena ir para o digital, do que vale a pena a gente trazer para o presencial. Isso lá no final de 2018. Então, ou seja, já com, né, obviamente ninguém sabia, né, de pandemia, não podia imaginar, mas... Super antecipando a nossa realidade atual. Antecipando a nossa realidade atual. Eu achei muito interessante, porque, de fato, eu imagino que a maior dor hoje das pessoas é justamente fazer essa atribuição. O que eu posso entregar no digital? Como que eu transformo o que é aqui do presencial para o digital? Como que eu ganho agilidade com isso? Como que eu uso os meios, né? Você comentou de vários meios, aí se mandar vídeo, podcast, depois fazer um encontro ao vivo. Enfim, a gente hoje com o digital tem uma série de formas de chegar nas pessoas, né? Teve um dos meus clientes, a gente fez até um podcast via WhatsApp, porque a plataforma ainda não estava operando. Não, então vamos fazer para o WhatsApp. As pessoas já usam, vão receber, né? E foi super bem aceito, foi rápido, porque em alguns casos a gente precisa, né? Você falou bastante de agilidade, precisa saber dar agilidade também para a situação, independente do... E era uma empresa multinacional. Então, eu acho que quando a gente... E eu falo isso porque quando eu comentei com algumas pessoas sobre esse nosso bate-papo, algumas pessoas falaram, mas McDonald's, 90 mil pessoas, devem ter uma infraestrutura gigantesca, lá eles podem fazer o que eles quiserem, não serve para mim. Será? É verdade isso ou não? Você tem aí milhões de minions aí... Não é verdade esse bilhete. Milhões de minions te ajudando a fazer as coisas aí, como é que é? Não. Olha, é muito boa a conversa que a gente está tendo e eu quero aproveitar aqui um momentinho que eu vi que a Nath Carelli entrou, outra amiga de Argentina, graças Nath por estar com nós. Letícia também, professora aí da rede de ensino, pode contribuir com a gente aqui falando um pouquinho dos desafios desse ambiente digital. Lê, por favor. Estamos aqui aguardando, queremos trocar figurinhas. Eu gostei muito da dica que o Rogério deixou do chá, do conhecimento, habilidade e atitude. Eu estou super de acordo que a questão atitudinal é onde a gente precisa investir no ambiente presencial, é onde a troca é muito mais rica. Eu acho que a questão da habilidade, a habilidade ela vem com a proficiência, com a prática, né? Quanto mais você conseguir aplicar o conhecimento na sua rotina, errar, aprender com erro e responder. E o conhecimento é a parte mais fácil, mas o conhecimento ele é inesgotável, a gente vai transmitir bastante, nem sempre ele vai se converter em habilidade e em atitude. Então a gente, pela área de treinamento, precisa ser criativo, como você bem mencionou. A questão de um podcast por WhatsApp hoje, super funciona, coisa que não requer investimento. Então quando fala para o McDonald's é enorme, tem uma estrutura gigante. Não, cara, a gente também tem redução de orçamento, a gente está com freezing, a gente teve que se reinventar em 2020 sem budget, gente. O que você faz sem budget? A gente tem um time, eu sou privilegiada, eu tenho um time incrível. A Grace, a Marina, a Elisângela, a Raíssa, ano passado o Tinho, que era nosso estagiário, esse ano nós temos a Bianca, e todos os embaixadores da universidade, que são os representantes de RH e de treinamento nos países em que a gente atua, a gente é bastante colaborativo na busca pelas melhores soluções. E a gente acaba criando muita coisa interna. A gente aproveita a expertise interna, o know-how que a gente tem, com a consultoria da nossa universidade. Então, olha que curioso, a nossa universidade acaba sendo uma consultoria, né? O trabalho que você e a Thalita faz dentro do nosso negócio. Porque a gente não tem um budget de 1 milhão, a gente não tem um budget de 500 mil, a gente não tem um budget nem de 200 mil, gente. A gente cobra das disciplinas para poder realizar os nossos treinamentos. Em momentos como este, onde o fluxo de caixa da organização foi reduzido, porque a gente teve que fechar muito restaurante. Quando retomou a operação ela é limitada a uma capacidade reduzida entre 30% e 50%. As operações por delivery são muito custosas, então o retorno não é o mesmo do que uma compra no balcão.
Então, não, o McDonald's não tem todos os recursos, não tem uma equipe gigante para desenvolver. A gente passa pelas mesmas dificuldades que uma consultoria com um consultor, tá? De buscar a melhor solução, de entregar um formato que seja adequado para a necessidade do aprendiz e que traga um resultado lá na frente. A gente teve que ser bastante criativo, Ronde. Não, imagino. E é legal você falar isso, trazer essa realidade. E, de fato, a gente tem, né, dentro aqui do nosso perfil do Raiz aqui, pessoas que trabalham em empresas de vários tamanhos. Lá no nosso grupo do Mastermind também tem empresas gigantes, empresas médias, empresas startups. E uma coisa é fato, a gente pode dar as desculpas ou pode resolver, né? Pode tentar fazer. E às vezes acontece isso. Não, mas lá... A gente fala muito de benchmark, né? Dentro da área de treinamento. Fazer um benchmark, o que a empresa está fazendo, o que eu estou fazendo. E às vezes a gente vai na prática e esquece de perguntar, mas e por trás, os bastidores? Eu, particularmente, eu gosto muito de tentar entender os bastidores. Porque saber a decisão que você tomou me ajuda. Saber como você chegou nessa decisão me ajuda ainda mais. Porque é onde eu consigo refletir no meu cenário, né? No cenário dos meus clientes. A empresa tinha um cenário assim, uma situação assado, o ambiente estava dessa maneira, por isso tomaram essa decisão. Então é muito melhor do que só saber a decisão em si. E às vezes quando a gente vê de fora, é justamente isso. Pô, McDonald's, um monte de Minions amarelinhos lá, fazendo tudo acontecer e tá tudo fácil, tá tudo tranquilo, né? Mas não é. E se você puder, assim, se a gente trouxer uma bola de cristal para a mesa agora, nossa conversa, aquela bolinha de cristal, assim, que você olha e fala, lá no futuro, para alguém que começou a carreira sonhando em trabalhar em banco, está agora como reitora de uma universidade de educação, você tem, assim, o que se diria? Como é que você vê a área de treinamento, profissional de treinamento? Imagina, você comentou aí, né, citou inúmeros nomes de líderes, de pessoas maravilhosas que você pode ter ao seu redor na sua carreira. Como que você vê, né, a área daqui para frente de treinamento e especialmente o profissional, né, que atua nessa área, né? O que você falaria para a gente sobre isso? Olha, eu tive um período onde eu fiquei muito assustada com toda a questão da inteligência artificial que substitui a questão dos nossos trabalhos do futuro. Quais são os trabalhos do futuro? A robótica está vindo, está substituindo todo mundo. Aí, quanto mais informação a gente tem, mais conhecimento, melhor para tomada de decisão. Então, uma questão, respondendo do ponto de vista pessoal, eu sou uma otimista. Eu acredito, como você, que a educação muda. A gente evolui como sociedade, a gente evolui como planeta Terra, a gente deixa legado, a gente toca pessoas. Eu encontro pessoas que trabalharam comigo enquanto eu era coordenadora de marketing. Hoje me dá um exemplo. Lembra aquele dia que a gente estava na reunião XPTO? Aquilo mudou minha vida. Oi? Eu não pensava que a gente tinha esse alcance. Independente da função que você atua, né? Os profissionais de T&D têm a responsabilidade de se manter à frente, né? De estar atualizado, de saber das tendências, de manter, como você bem trouxe, a questão do networking, porque as boas práticas nos ajudam em melhores soluções, independente da indústria que você trabalha. Eu aprendi muito com o Léo da Leroy, eu aprendo muito com o Rogério da FCA. Então, a gente consegue ter insights que se aplicam à nossa realidade. Então, essa curiosidade permanente, a vontade de aprender permanentemente, porque a gente é espelho para os outros, né? Então, a gente tem a responsabilidade de fazer um bom trabalho, em dar a melhor direção para facilitar a vida das nossas pessoas. Então, acho que o profissional de T&D tem que estar ciente disso. Se você está em T&D, provavelmente está no seu DNA, está no seu propósito, você quer deixar um legado, quer contribuir. E, por outro lado, tem a responsa de se preparar para tudo isso, né? A nossa nova normalidade, eu não tenho ideia do que vai ser, mas eu sou otimista de que vai vir para melhor, né? A pandemia ensinou que a gente não é mais só resiliente, a gente tem que ser antifrágil no sentido de se superar, de cair,
aprender, levantar e não ter medo de cair de novo. E que não importa se você está numa posição de liderança, num C-level, você não é um super-herói, você não é um super-humano. Você também tem as suas vulnerabilidades e as pessoas que estão ao seu lado precisam estar cientes dessa vulnerabilidade, né? Porque todo mundo passa por dificuldade e a gente aprende, um CEO aprende com um estagiário e vice-versa. Eu lembro, né, duas histórias aqui. Uma de quando eu estava na Ericsson. A Ericsson, na época que eu trabalhava lá, assim, super acesso, mas era de uma hierarquia muito forte, né? Só que eu nunca fui ligado para a hierarquia. Assim, respeito, obviamente, dentro do papel, mas aquela coisa, se eu cheguei numa máquina de café, estava o vice-presidente da empresa lá, eu falava com ele normal, como eu falaria com qualquer outra pessoa. Por quê? Só porque ele é vice-presidente? Porque tinha pessoas que eram assim. E até que um dia eu cheguei, de fato, né, num papo de café com o VP lá da Ericsson, falando, eu cheguei conversando com ele e tal, e aí ele falou uma coisa pra mim, ele falou, cara, que legal você conversar comigo, porque às vezes eu me sinto sozinho, eu chego aqui e as pessoas não falam comigo. Olha só. Eu falei, sério? Ele falou, as pessoas não sabem que, apesar da minha posição, eu também tenho dor de barriga, eu também às vezes brigo em casa e chego pro trabalho preocupado, entendeu? As pessoas continuam pessoas, né? Então, eu acho que a gente, independente da posição, independente do cargo, a gente sempre está aprendendo com quem, né, está liderando a gente, com quem é nosso liderado, enfim, a gente tem que estar com essa constância. E nessa questão, eu estava sobre futurologia. Ontem eu estava riscando uma coisinha num papel. Sabe quando você faz aquela lista de desejos? Eu quero fazer isso e tal. Ontem eu estava riscando uma lista, um desejo da lista do meu filho, que ele assistiu De Volta para o Futuro, ele pirou nos 3 filmes, e eu nunca tinha assistido. Assim, já tinha visto. Verdade. Isso porque eu adoro, assim, cultura geek, essas coisas e tal. Eu já tinha visto várias partes, mas nunca tinha parado para assistir. E aí a gente assistiu ontem o primeiro e ele ficou super feliz. Ele falou, papai, agora o segundo é muito legal, porque eles vão para o futuro, que é 2015. E aí o segundo filme se passa em 2015, que tem toda uma previsão do que era 2015. Ele falou, nossa, os caras erraram e tal. Eu falei, filho, mas pensa hoje, se você pensar hoje, né, o que vai ser daqui o futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos, em termos de tecnologia, você vai pensar algumas coisas e vai chegar lá, você vai falar, nossa, errei feio, né? Assim como quando eu nasci em 1980, quando eu pensava em algumas coisas, nada a ver, a gente tem uma ideia, né, a gente consegue conceber algumas coisas, mas a maioria a gente faz caminhando, a gente vai, como você falou, fazendo, aprendendo. E aí uma coisa que me chamou a atenção, curiosidade, né? Acho que as pessoas que buscam aprendizado precisam ser curiosas. O curioso pergunta, o curioso não tem medo de fazer pergunta boba, né? A gente fala bastante isso, né? Quando a gente vai dar treinamento, quando a gente está em sala. Boba. Mas dentro de T&D tem muita gente que tem medo de fazer pergunta, por achar que não vou fazer uma pergunta. Você é julgado. A Josiane, ela é reitora da universidade, ela vai falar, nossa, que pergunta, né? Então, eu acho que a gente tem que nutrir isso sempre, essa curiosidade, esse desejo de fazer algo novo, nem que seja para assistir um filme dos anos 80 agora em 2020, né? Que eu não deveria ter, já deveria ter assistido, mas de aprender. Quer ver? Olha aí, o Roger entrou. Roger, a gente estava falando de você até agora. Não deixa gravado, não. Ele vai ver que a gente estava falando mal. Mentira! Amigo, boa noite! A gente estava falando dos aprendizados contigo. Alguém avisou ele, com certeza. E foi engraçado, porque assim, eu até 2018, eu estava na carreira corporativa. Eu não trabalhava em banco, mas trabalhava na área de vendas, então paletozinho, andando na Berrini aí em São Paulo, etc. E aí foi quando, né, eu já tinha um papel como consultor em paralelo, daí eu decidi focar 100% na minha consultoria, e eu comecei a entrar em contato com pessoas. Falei, não, melhor forma de aprender é falar com quem está na área, com quem está no jogo, né? E eu entrei em contato com várias pessoas e comecei a participar de um grupo que o Rogério fazia parte também, né? Um grupo, acho que liderado pelo João, que na época estava na KPMG, e aí pude ter um bate-papo com o Rogério quando ele comentou isso aí, sobre os FCA Tubers, sobre essa ideia do chá, e ali eu já me conectei com várias pessoas, com várias ideias. E é muito legal de ver, que bacana.
Bacana. Aí eu vou aproveitar os nossos últimos minutos, porque você me fez a pergunta, eu acabei viajando e não respondi, né? Como vai ser o futuro, né? A bola de cristal, o futuro pro profissional de T&D. E eu comecei falando da preocupação com a robótica, com a inteligência artificial e falei que eu sou uma otimista, né? Na verdade, tudo isso para dizer que o nosso futuro é lindo, que a gente não vai perder espaço tão cedo, né? Quando a gente fala de criatividade, de inovação, de relacionamento, lidar com pessoas, essa é uma função que, pelo menos nas próximas décadas, ainda é uma área que está sendo bastante explorada, vai ser muito desenvolvida e vai crescer muito. Então, por isso a justificativa de que a gente tem a responsabilidade de manter a curiosidade, de estar se desenvolvendo, de estar alinhada a tendências e, maiormente, inspirar pessoas para se manter lifelong learners, não? Que eles consigam ficar aí ao longo da vida curioso, querendo aprender e que a gente possa dar as referências adequadas para eles, né? Fechando a pergunta. Gente, vamos lá, se a gente parar para pensar, fazer uma análise histórica. Quando surgiu o fogo, você falou, pronto, acabou. Não, a gente se reinventou. Quando surgiu a energia elétrica, nossa, vai acabar um monte de emprego. A gente se reinventou. Quando surgiu a robótica, vai acabar um monte de emprego. A gente se reinventou. Tá vindo inteligência artificial, tá vindo uma série de outras coisas, né? Já tem até artigos aí que são escritos 100% por inteligência artificial, que nós lemos e acha que é escrito por um ser humano, mas a gente vai se reinventar e aquilo que precisa do contato humano vai precisar continuar mantendo isso. Nosso papel, né, como aprendizes e professores também sempre, a questão é o quanto a gente realmente está disposto a continuar caminhando, porque é uma alegria quando você recebe um feedback como esse. Nossa, aquilo que você falou me ajudou demais na minha carreira, na minha vida, mas por trás dos bastidores tem estudo, tem ficar até mais tarde fazendo uma live, enfim, tem uma série de coisas. Jô, foi um enorme prazer bater esse papo com você aqui. Quando eu falo a gente, para quem não sabe que está aí, Treinamento Raiz, né, é uma idealização da Thalita Guiar, né, coordenadora da Tivit, minha. A gente quis criar esse ambiente para bater papo e trazer pessoas focadas em T&D. Então, a ideia aqui né, quando a gente começou na seguinte pergunta: se o profissional de T&D cuida da educação dos colaboradores, quem cuida da educação do profissional de T&D? Então, a gente quis aí, né, ser parte dessa resposta, estar aqui compartilhando. E para a gente foi um enorme prazer estar com você. O canal está aberto, as portas estão abertas, então sempre que você sentir vontade, quiser voltar e compartilhar alguma coisa legal, algum desafio bacana do MEC, a gente vai ficar muito feliz. Uma pena a gente não poder estar junto, comendo no McDonald's, comendo uma batata frita, batendo esse papo, mas por outro lado, né, estamos aqui, eu no Canadá, você no Brasil, muito obrigado. E quem sabe, né, de repente um dia você volta aqui para fazer mais algumas semanas de intercâmbio, quem sabe, né, no Brasil, enfim. Né? Agradeço a todo mundo que participou também, muito bacana saber da presença de vocês, de estar acompanhando a gente. Por favor, pessoal, mandem perguntas depois, se alguma coisa aqui não ficou, né, ainda ficou alguma caraminhola na cabeça, entre em contato com a gente volta a se falar. E suas palavras finais, Jô, pra gente. Gente, olha, muito orgulho de poder fazer parte aí desse papo que a gente tem com o pessoal do Treinamento Raiz, com a Thalita. Obrigada pelo convite, para mim foi um prazer. Muito obrigada a todos vocês. Lu, valeu, as amigas da minha filha que participaram, minha filha, minha família, meus funcionários, meus amigos. Então, super obrigada e eu espero que a gente continue trocando essas figurinhas, que o nosso grupo esteja sempre ativo, falando sobre o treinamento e desenvolvimento, porque é isso que vai trazer a gente para a evolução. Então, boa noite, pessoal. Obrigada de verdade. Seguimos aqui é raiz, né? Aqui é raiz, né? Nutella não. Boa noite, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.